Então, são exatamente as 19h48. Não estamos tão atrasadinhos assim, né? Vamos dar início à segunda parte da nossa reunião. E a pedido do Lobão, não sei se ele chegou, quando eu comecei a reunião ele não estava. Ele pediu que nós começássemos fazendo logo a leitura do poema, né? Então, o poema de número 61, vocês vão encontrar, ele está à página 272 do livro de vocês. O livro Reiki como Filosofia de Vida. Então, vou fazer a leitura. Relva de verão. Tá? Essa relva de verão, pessoal, eu sou engenheiro agrônomo. É o que a gente chama de erva daninha. Eu não sei se alguém já viu um canteiro de couve, de alface, aí começam a nascer umas graminhas, que a gente chama de tiririca, né? Aí você vai, tira, no dia seguinte tem mais tiririca, né? Aí você vai, tira, e aquela erva daninha, você não precisa adubar ela, plantar, ela vem só para atrapalhar, e ela concorre com o seu pé de alface, o seu pé de couve, o tomateiro, nos alimentos, que são os nutrientes. Então, ela não vem para causar benefício nenhum. Ela vem só para levar o nutriente, entendeu? Fazer um pouco de sombra, competir com a luminosidade da fotossíntese. Aí você tira, no dia seguinte está lá de novo, né? Então, quando o imperador fala aqui a relva de verão, vocês devem lembrar que no inverno, cidades, entendeu? O Michiku, que morou no Japão, no inverno, caem as folhas das árvores. Fica amarelo, vermelho, só os pinheiros que ficam verdes, né? As plantas, elas entram em dormência. Caem as folhas, aí não tem fotossíntese. Então, no verão, está quente. Aí as plantas desenvolvem, ficam verdinhas. Aí chove muito, água, luz. Entendeu? Então, ele fala do verão, que é ali que a erva daninha adorava, né? Porque no inverno vinha a neve, cobria, e ela ficava dormindo também. Entendeu? É no verão que elas infestam, né? Então, é a erva daninha no verão, nas condições propícias, né, de fotossíntese, de luminosidade, de temperatura. E o poema é curto, como todos os outros, né? A relva de verão, que são as ervas daninhas, representa o mundo agitado. É só você descer aí lá na Paulista. Aquilo é a relva de verão. Passa uma multidão, daqui a pouco tem outra, né? Corta-se uma vez e outra, e ainda assim volta sempre a crescer. Então, esse mundo agitado são os problemas, as dificuldades, os obstáculos que a gente enfrenta. Seja problema de saúde, de família, de relacionamento, de dinheiro, todo mundo tem. Então, esse mundo agitado, né, são os problemas, né, do mundo moderno. Assaltos, insegurança, né? Então, vamos ler. Aqui o imperador Meiji compara metaforicamente o comportamento da relva de verão, título do poema, A Agitação da Humanidade no Planeta. O imperador associa os conflitos do dia a dia ao comportamento da relva ou erva daninha, durante o calor do verão japonês. As ervas daninhas aparecem espontaneamente, muitas vezes nos lugares que menos desejamos, causam prejuízos e danos, interferindo negativamente na agricultura e, por mais que as retiremos, voltam sempre, mais cedo ou mais tarde. São cíclicas, crescendo com mais vigor no calor e na umidade do verão. A expressão mundo agitado se apresenta com o significado de perturbações do cotidiano. A mensagem implícita no poema é que vivemos num mundo inquieto, movimentado, ciclo de karma coletivo. Portanto, sempre teremos problemas que, mesmo solucionados ou minimizados, ciclicamente retornarão
ou surgirão outros. Você resolve um problema, aparece outro. Resolve um, aparece outro. Agora, Mikao Sui, por que ele trouxe esse poema para o Reiki? Página 273. O mestre Mikao Sui percebeu que vivemos em um mundo alvoroçado, desordenado e tumultuado, com grandes agitações políticas, econômicas, sociais, culturais, ambientais, dificuldades e problemas permanentes. Por isso, estamos constantemente sujeitos a diferentes disfunções e problemas de saúde. O Reiki pode muito contribuir para reduzir o estresse, melhorando e ajudando a manter a nossa saúde física e emocional. O problema continua lá, só que você reage diferente, você já não adoece, você encara ele de uma outra forma. Você não sofre porque você tem problema, você sofre pela maneira que você reage aos problemas. A entrevista contida no manual com o título Reiki Ryoho Rikei, entregue aos alunos do mestre Usui quando lecionava, contém a seguinte pergunta. Entrevistador, por que ensinar o método Reiki ao público? Mikao Sui, nossa técnica terapêutica original baseada na capacidade do espírito rei do universo, que fortalece as pessoas e promove moderação de ideias e prazer de viver. Os problemas estão lá, só que os pensamentos melhoram e você passa a ter mais prazer em viver, em conviver com essas dificuldades. E eu coloco aqui uma passagem de Jesus, está em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Olha o que Jesus foi falar. Basta cada dia o seu mal. Jesus era bonzinho, ele não tinha karma. Então, ele não precisava sofrer. Aí pregaram ele, traíram ele e negaram ele. Isso porque ele era bonzinho, Misako. Imagina a gente. Porque o planeta ele tem um karma coletivo. Caiu aqui, você já vai entrando pelo cano. Porque a gente evolui pelo amor e pela dor. A dor faz parte do nosso processo. Muitas vezes a gente não vai pelo plano A, que é o amor, vai pelo plano B. Não tem plano C, que é a dor, que são os problemas. Então, Deus colocou isso para que a gente tivesse esses obstáculos, para que a gente evoluísse. Olha o que Jesus falou, para cada dia... Basta, quer dizer, para você não sofrer pelo problema da semana que vem. Você tem que sofrer com os problemas que você tem hoje. Porque se você deixar para a semana que vem, você vai se preocupar. Você vai ir contra um princípio do Reiki. Você vai sofrer por antecipação. E você não pode se preocupar, você tem que se ocupar, você tem que enfrentar os problemas que são reais. Você não pode sofrer por antecipação. Ok, Misako? Tá, então entendeu o que Jesus quis dizer? Ele que era bonzinho, ele não teve um monte, não foi traído, não meteram coroa de espinho. Esse bonzinho, porque ele foi contra o status quo da época. É. Então, ele tinha a missão dele, né? Ele tinha a missão dele. Bom, fizemos a leitura, né? Aí eu começo sempre com essa passagem de Isaac Newton, que foi figura-chave na Revolução Científica, né? Influenciou fortemente Albert Einstein, e ele diz o seguinte, que se ele viu mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Então, pessoal, metade desses poemas, se eu não trouxer os gigantes, a gente vai falar, não, o imperador viajou na maionese, entendeu? Esse poema não tem nada a ver, entendeu? Ele não... E Mikao Sui, tinha tanto poema para Mikao Sui escolher, foi escolher isso, deve ter feito na pressa, entendeu? Então, eu trago os gigantes, tá, para mostrar para vocês que o imperador não estava louco, nem Mikao Sui, quando selecionou o poema. Tá? Então, por isso que eu trago, né? Eu procuro sempre priorizar a ciência, coloco aqui para vocês que a ciência é o caminho para se chegar a Deus pela razão. E aqui eu coloco essa imagem que o Lobão me passou a semana passada, né?
Se vocês tiverem uma imagem melhor, eu posso até adotar. Eu gostei mais dessa aqui. Somos luz e escuridão. Quem não compreende a sua dualidade desconhece a si mesmo. Tá? Então, nós somos, tá, luz e escuridão, né? O bem e o mal. Se houvesse só o dia, não haveria dia. Tem que haver a noite para ver o dia. Se não tivessem pessoas más, perversas, não haveria virtude nenhuma em você ser uma pessoa boa. Tem que existir esse contraste, né? Aí eu trago para vocês o reitor, que eles chamam de presidente, da Escola Normal Superior de Tóquio. Durante 20 anos ele ficou comandando essa escola, de 1900 a 1920, recebeu muitas condecorações do imperador, morreu com 78 anos, morreu em 1938, que foi Jigoro Kano, que foi o criador do judô. E ele diz o seguinte, que a dualidade, o bem e o mal, o dia e a noite, a pilha, né, o lado positivo e negativo, é a condição da vida. Sem opostos nem contrastes, a vida não é vida. Aí trago sempre, eu priorizo, além de cientistas, os poetas, né, que os poetas, é diferente de um escritor, de um filósofo, né? Você pode aprender técnicas de oratória, de como escrever um livro, mas o poeta ele já nasce feito, já nasce conectado com Deus. E eu trago para vocês esse poeta que nasceu e morreu na França, faz 139 anos, né? Foi um grande romancista, autor de várias obras, que foi Victor Hugo. E ele diz o seguinte: graças à sombra apreciamos a luz e graças ao vício admiramos a virtude, né? Aí vem uma citação minha, que o que é mais elevado não pode existir sem o que é menos elevado. O bem não pode existir sem o mal. Tem que haver essa dualidade, o positivo e o negativo. Um não existe sem o outro. Aí eu coloco novamente, pessoal, o poema aqui. Vamos analisar. Relva de verão. Isso é uma coisa negativa. É erva daninha. Aí ele compara. A relva de verão representa o mundo agitado, o estresse do mundo moderno. Agitação. As pessoas, às vezes, almoçam de pé, tem pouco tempo para comer, engole a comida, come bobagem, né? Corta-se uma vez ou outra e ainda assim volta sempre a crescer. Mesmo que você elimine um problema, ele volta. Volta outro problema, ou o mesmo problema. Então, a mensagem desse poema, vocês têm que entender que é uma mensagem negativa. Fala sobre problema, tá? Fala sobre dificuldades, perturbações, sobre problemas. E aí, se a gente for analisar o outro lado, seria o lado positivo, né? Que seria a paz. Quem não tem problema, está em paz. Se a pessoa não está em paz, ela vai ser feliz, que esse é o objetivo do Reiki. É um caminho que nos leva à felicidade. Então, o lado positivo, se você quiser uma manta, ela pega ali para você. Você está com frio, é? Tem, né? Então, pessoal, é um poema negativo que fala sobre problemas, dificuldades e perturbações. Então, a gente sempre entra pelo lado da Bíblia, né? Que é um livro sagrado para várias religiões, o Velho Testamento, inclusive para os maçons. Então, aqui nós temos uma passagem de Jesus, tá? Que eu acabei de ler. Portanto, não se preocupem antecipar a ocupação. Aqui ele deixa bem clara a preocupação. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Esse é princípio do Reiki. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus mandava a gente não se preocupar, não sofrer por um problema que ainda não aconteceu. Como problema é uma coisa que todos nós temos, não tem uma pessoa que não tenha problema. Quantos anos você tem? Você já tem problemas? 16 anos, né? Todo mundo tem, né? Aí eu começo a colocar citações minhas para explicar um pouco o que cada gigante quis colocar. Então, eu trago aqui uma citação minha. É preciso estar preparado, pois todos estão sujeitos a diferentes tipos de problema. É problema de saúde, é de família, é de relacionamento, é de dinheiro, entendeu?
Se não é um, é outro, tá? Aí a gente sai da Bíblia e cai na ciência, né? Essa citação aqui é de Albert Einstein, né? Morreu em 1955, ele tinha 76 anos. Morreu nos Estados Unidos, mas nasceu na Alemanha. Ele é um dos pilares da física moderna, da mecânica quântica, mecânica de partículas, né? Agora, olha o que o Einstein falou. Você vai gostar, Misako. Olha aqui, ó. Não é que sou tão esperto. Ele falou que ele não era esperto. É que apenas eu fico com os problemas por mais tempo. A gente quer se livrar dos problemas rápido. Ele não, ele queria ficar com os problemas. Porque ele percebeu que aquilo fazia ele evoluir. Era amor e dor. Olha o que esse homem foi falar. Não é que eu sou tão esperto, Albert Einstein. É que eu apenas fico com os problemas. Ele não tinha pressa de resolvê-los. Deixa o problema aqui. Olha que coisa doida, né? E a gente fica doido para não ter problema, né? Para resolver lá rápido. Aí eu trouxe uma citação minha, que é meia filosófica. Isso aqui eu que escrevi, ó. Sem as rochas das praias, não tem lá em Santos? As rochas das praias. Eu morei lá, viu? As ondas não seriam tão belas e fortes. Quando elas batem aquela beleza ali, é por conta das rochas. Assim também funciona a nossa vida. Se fosse tudo fácil, a gente não ia dar valor. Entendeu? Essa aqui não veio lá da Paraíba para vencer aqui, está vencendo. Está se formando agora como enfermeira. Se fosse fácil, ela tinha ficado lá. Você ia pegar diploma lá de enfermeira? Não, né? Então, aí eu trago para vocês, pessoal, um gigante. Tá? Esse gigante, ele inventou o para-raios, é um cientista, né? Foi um dos líderes da Revolução Americana, né? Um dos fundadores dos Estados Unidos. Ele morreu em 1790. Está na nota de dólar, que é Benjamin Franklin. Olha o que esse homem falou. Viver é enfrentar um problema atrás do outro. Acabou um, já entra o outro, né? O modo como você o encara é que faz a diferença. 3 pessoas perdem um emprego. Uma suicida, uma entra em depressão, outro vai para a praia. Se os 3 tiverem, as pessoas reagem de maneira diferente. Foi isso que Benjamin Franklin falou, né? Que não tem essa de não ter problema. O Einstein, inclusive, queria fazer a questão de ficar com eles mais tempo. Aí uma citação minha para validar. A nossa energia vai para onde está a nossa atenção. Devemos focar a energia nos objetivos, na vida e nunca nos problemas e dificuldades que surgem no nosso caminho. Surge o problema, você joga a energia no problema, você esquece do seu objetivo final. Você sai da sua meta. Você tem que manter o seu rumo, você não pode dar muita força aos problemas, tá? Aí eu coloco aqui uma citação minha também. Quando se objetiva o topo de uma montanha, nós não subimos o Monte Kurama? Não foi fácil, não, né? Não se dá importância aos obstáculos encontrados na trilha. A gente vai encontrando obstáculos, mas o objetivo é lá em cima. Quando chega lá em cima, você contempla aquela vista toda, né? Onde Mikao Sui meditou. Agora nós vamos pegar esse poema, que é um poema do Reiki, e vamos trazer ele para dentro do Reiki. Só que no lado negativo, porque ele é negativo. Então, novamente, pela Bíblia, está uma passagem de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Palavras de Jesus. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Você tem que fazer a sua parte. Entendeu? Que você entregue aquela parte que você não consegue fazer para Deus. O nome disso é fé. A gente pode perder tudo na vida, menos a fé. Você não pode. Você tem que confiar que Deus está no comando de tudo. Einstein falou isso, né? Deus não joga dados no universo. Então, tem problemas de difícil solução. Então, você entrega na mão de Deus. Tá?
E aí eu coloco aqui uma citação minha: cultive sempre a atitude de colocar os problemas de difícil solução nas mãos de Deus. Aí eu não tenho como resolver esse problema. Então, Deus, está aí. Me ajuda aí. E confiar. A minha avó, não sei se minha mãe chegou, ela não tinha chegado. Nascida na Holanda, ela falava assim que tudo passa. Ela falava em espanhol, que ela saiu da Holanda, foi para a gente. Ai que passar. E que tudo passa. Tá? Aí, novamente, dentro do Reiki, a parte negativa do poema, saímos da Bíblia, vamos para a ciência. Olha o que o Einstein falou. No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. Olha o que o Einstein falou. Aí veio a pandemia. Fica em casa, a economia a gente vê depois. Eu não podia, Rita, por causa da minha idade, sobrepeso, não podia sair de casa. Ela que saía. E não tinha para onde ir, era só na farmácia, na padaria e no supermercado, né? A Andressa passou a pandemia lá com a gente, nos ajudando. Ela era funcionária, né? Depois de 6 meses, né? Durante 6 meses a gente olhava para ela, via um vírus de Covid, a gente achava que ela ia chegar, né? Aí depois, não sei como você chegou lá e a gente não deixou ela sair, ela só saía com Rita. Mas foi depois de 6 meses, né? Que você chegou. Fiz o teste, lembra da farmácia? Passou na farmácia, fez o teste. Deu negativo, Aí que ela entrou lá em casa. Mas aquilo ali foi um problema, a pandemia para todos nós, né? E o Einstein falou que na dificuldade, que é o problema, você encontra a oportunidade. E graças à pandemia, eu escrevi 2 livros, que eu não tinha muito tempo, mas aí eu tive tempo. Consegui me dedicar mais ao karatê, cheguei na faixa preta, de tanto que eu treinei. E comecei a dar aula online. E hoje eu tenho alunos de outros países. Maria Arminda, que está lá em Angola, como é que ela vinha toda semana para cá, nessa reunião presencial? Sair de Angola. Entendeu? Então, pessoal, olha só. Então, na dificuldade, está ruim. E eu lembrava do Einstein. Quando a gente teve que fechar o instituto, que Rita começou a chorar, porque as contas chegando para ela pagar, e ela que paga, né? Eu lembrava do Einstein. Eu falava, bom, agora nós vamos encontrar a oportunidade, né? Agora vamos ver onde é que está essa oportunidade. E elas apareceram. Rita e eu ainda vimos um seriado na Rede Record que modificou nossa vida. A gente não perdia. Um seriado na Rede Record. Bom, muita gente, aí eu coloco aqui, olha só, isso sou eu falando, embaixo do Einstein, né? O Einstein falou, no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. E aí eu, para explicar uma citação minha, muita gente deve suas glórias aos problemas, contrariedades e obstáculos que tiveram que contornar ao longo de suas vidas. Tem algumas coisas, problemas que eu tive, se eu não tivesse tido esses problemas, eu não teria me tornado o escritor que eu me tornei. Foi graças a um monte de problemas. Entendeu? Então, às vezes, aqueles problemas surgem, tá? Deus coloca na sua vida para que uma coisa melhor. Deus escreve certo com linhas certas. A gente que vê a linha torta. Você enxerga a linha torta, mas as linhas são certas. A gente pensa que elas são tortas. Eu me saco. As linhas são certinhas. Bom, aí eu saí de um cientista, que foi Einstein, agora eu vou para um gigante, que foi Mark Twain, a gente já tinha falado dele, foi um grande romancista, né? Foi um dos maiores críticos do racismo nos Estados Unidos. Tem um livro dele, que é um best-seller, o maior romance americano. Morreu com 75 anos, nasceu e morreu nos Estados Unidos. Mark Twain, muito conhecido nos Estados Unidos. Os piores problemas que tive em minha vida foram aqueles que nunca ocorreram. Você sofreu por um problema que não aconteceu. É o princípio do Reiki. Só por hoje não se preocupe. Você não pode sofrer por um problema que não é real. Entendeu?
E aí eu coloco uma citação minha: os maiores obstáculos são aqueles criados por nós mesmos. Os problemas começam na mente. Aí tem uma citação minha aqui também, dentro do Reiki, que nós aprendemos e crescemos pelo amor e pela adversidade. Por isso que o Einstein fazia questão de ficar mais tempo com os problemas. Então, aprendemos e crescemos pelo amor e pela adversidade. A dificuldade é um implacável professor. Você vai se lapidando. Quando termina aquele problema, você sai melhor daquela situação. Bom, vamos virar o disco, né, de vinil. Vamos entrar para o lado positivo, porque a gente ficou de analisar os dois lados. O poema é negativo, né? Mas se você não tem problema, você está em paz e você está feliz. Você é uma pessoa feliz. Então, vamos começar com a Bíblia, novamente uma passagem de Jesus, em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Tá? Se você não tem problema, você tem paz. E aí, para tentar explicar isso, eu coloquei uma citação minha. Nunca paralise diante de um obstáculo. Contorne-o. O rio vem. O rio sempre chega no oceano. Não há um rio que não chegue, né? Quando ele encontra uma montanha, é um obstáculo. Ele não vai ficar brigando com a montanha, ele contorna e chega no oceano. E a vida tem que ser assim. Essa paz, o problema chegou, é um problema enorme. Você não vai ficar brigando com o problema, você contorna ele. Pois é. Sabedoria japonesa, né? Nadar, o maior que tiver o problema tem que saber nadar. Sim. Aí eu trago para vocês um cientista, tá? Que inventou o para-raio, já falei dele hoje, que é Benjamin Franklin, e ele diz o seguinte: paz e harmonia, eis a verdadeira riqueza de uma família, tá? Então, se você tem saúde e paz, o resto você corre atrás, né? Então, não adianta você estar numa família sem paz, brigando, né? Sem saúde. E ele fala isso, ele dá a importância da paz. Eu coloco uma citação minha embaixo: nada substitui a persistência para se alcançar o êxito, tá? Bateu na montanha, você desvia, você não desiste. As dificuldades são naturais, resolvem-se conforme se caminha. Aí, agora eu saí do cientista, que foi Benjamin Franklin, e vamos para François La Rochefoucauld. Nasceu e morreu em Paris, com 67 anos. Foi um grande escritor, né? Foi um príncipe em Marsillac e duque de La Rochefoucauld. Aí ele diz o seguinte, esse escritor, François: o primeiro dos bens, depois da saúde, é a paz interior. O maior patrimônio que a gente tem não é o dinheiro no banco. Não adianta você ter dinheiro e estar morrendo. É você ter saúde. Depois não adianta você ter saúde, chegar em casa, brigar com o marido, brigar com o filho, brigar com o sócio. Você não ter paz. Paz é a saúde da mente, né? E aí eu comento aqui, né, dizendo que nossa felicidade não está condicionada à posse de coisas caras. Saúde e paz são o que importa. Eu escrevi isso num dos livros, está na internet. E depois eu coloco aqui uma citação minha, que a paz é o melhor remédio para todos os males. Coloco um cientista, novamente Einstein, né? Falando sobre paz e felicidade. E já dentro do Reiki. A gente agora vai pegar o poema e jogar ele dentro do Reiki pelo lado positivo. Aí ele diz o seguinte, que nenhum problema, que o poema fala de problema, nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. O psicólogo ele não pode chegar no espelho e falar, e aí, o que está pegando? Porque ele não vai ver onde ele está errando. O psicólogo ele não pode nem tratar do filho, tem que ser outro psicólogo.
O dentista não tem como obturar o dente dele, o médico operar o próprio coração. Então, ele disse que nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência. E aí a importância da gente procurar um terapeuta. Porque muitas vezes você não vê onde você está errando. E aí eu coloco uma citação minha que nós não viemos ao mundo para viver sem ajuda. Pessoas que são muito autossuficientes, não preciso de ninguém. Chega no final da vida, fica dependendo de outros até para tomar banho. Entendeu? A pessoa que não, ela ajuda todo mundo, mas não quer que ninguém ajude ela. No final da vida, entendeu? Para desenvolver essa humildade, né? Aí a gente cai num gigante que foi Confúcio, né? Ele ditou a norma de comportamento da sociedade chinesa durante mais de 2.000 anos. Ele morreu no ano de 479 a.C. Nasceu em 551. E Confúcio disse o seguinte, que a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros, que é o que nós fazemos no Reiki, né? O Reiki é um caminho de felicidade. A gente sendo feliz, a gente contribui para ajudar os outros. Eu coloco uma citação minha, né, para os mestres do Reiki, que a verdadeira maestria consiste em saber como aumentar a felicidade coletiva no planeta. Como é que você vai fazer, né, para você contribuir para que a humanidade seja mais feliz? Nós estamos aqui no grupo de estudos, né? Esse é um caminho, são os livros, é a maneira, iniciando pessoas, né? Aí eu finalizo aqui, já com o poema Dentro do Reiki, do lado positivo, uma citação minha. No Reiki, a verdadeira sabedoria consiste em saber como aumentar nossa felicidade e bem-estar e de nossos semelhantes. Eu combinei com vocês que todo poema eu ia trazer um documento da Usui Reiki Ryoho Gakkai, a organização oficial de Mikao Usui. Então, eu trouxe 3 trechos para validar, tá? O primeiro está no livro Reiki Apostilas Oficiais, página 63. Lá no memorial, na inscrição talhada naquela pedra. O senhor Usui nasceu no dia 15 de agosto de 1865. Aí eu coloquei em negrito. Educou-se em meio às dificuldades de sua infância. Ele também teve dificuldades. Nasceu numa cidadezinha muito pequenininha, né? Nós já fomos lá 3 vezes, né? Sim. Estudou com afinco e bastante esforço. Suas habilidades sempre foram muito superiores às de seus amigos. Vocês viram que eu botei em negrito, né? Que ele enfrentou dificuldades na infância. Ainda nesse memorial, aí tem um trecho maior, que depois de crescido ele foi para a Europa, Estados Unidos, também estudou na China. Apesar de seu talento, aí eu botei em caixa alta, ó, nem sempre foi bem sucedido na vida. As coisas davam errada para ele. Embora compelido a levar uma vida infeliz e pobre, no primeiro momento, né, a miúde tinha que redobrar esforços para fortalecer corpo e mente. Aí coloquei em negrito, em caixa alta. Sem esmorecer ante as dificuldades. Está lá na pedra. Quer dizer, Mikao Usui tinha problema, dificuldade, mas ele não desistia. Que aí o problema passa a ser permanente. Os problemas são passageiros, mas se você desistir, eles ficam definitivos. Então, aqui fica bem claro que Mikao Usui está escrito lá na pedra, sem esmorecer ante as dificuldades. Você não pode desistir. E às vezes o problema é grande demais, você contorna. Vai embora. E aí tem uma entrevista, né, que Mikao Usui, a única que ele concedeu, que está na página do mesmo livro, 438 do livro Apostilas Oficiais. O entrevistador pergunta: o que é o Usui Reiki Ryoho? O nome da técnica não era Reiki, é Usui Reiki Ryoho. Aí Mikao Usui responde: a técnica tem por objetivo, primeiramente, a saúde da mente e, secundariamente, a saúde física. Fortalece a mente e o físico. Serve também para direcionar um caminho correto de vida,
observando as palavras deixadas pelo imperador Meiji. Se a mente estiver no caminho correto e saudável, o corpo físico será fortalecido naturalmente. Quem falou isso foi Mikao Sui com as palavras dele, tá? A gente só traduziu. Aí eu coloquei agora em negrito. A gente está falando de paz, né, de problemas, né? Sendo assim, será a missão da Usui Ryoho completar física e psicologicamente eu coloquei em caixa alta, uma vida de paz e prazer. Esse que é o objetivo do Reiki, trazer mais paz para a gente, mais prazer, mais felicidade, ajudando no tratamento de problemas de saúde e dos outros. É tornar o fardo mais leve. Não é que você não vai ter problema, mas você vai suportar melhor. O Gerson ontem falou para mim, enfrentou problemas de saúde, que você não sabe como teria sido se não fosse o rei. Entendeu? Ele quase foi embora, né? O coração dele, ele superou, tá bem, tá um touro, né? Mais ou menos. Mas ele... Mas olha, ele... Quanto tempo de CTI, né? E ele falou que ele se aplicava reiki, ele foi buscar no reiki. O problema estava lá, ele estava ali, o coração operado, ele estava no CTI, mas o reiki ajudou ele a suportar isso. Uma semana, né? Pois é. Aí eu coloquei uma citação minha aqui. Geralmente os problemas são passageiros. Grava isso, viu? 16 aninhos já com problema. Geralmente os problemas são passageiros. Minha avó falava que tudo passa. Mas desistir os tornaria definitivo. Promete pra gente que você nunca vai desistir? Olha lá, hein? Cheio de... Olha, olhando para sua mamãe ali. Nunca desista, tá? Não pode desistir. Aí a mensagem espiritual, né? Se a Gisela tivesse aqui, ela ia falar do Rui Barbosa. Que história do leva o pato, deixa o pato. Que ele brigou com o ladrão e o ladrão não sabia se deixava o pato. Eu coloquei para vocês duas mensagens, para vocês refletirem na hora do Reiju. A primeira mensagem. Assim como a luz por si mesma resolve o problema da obscuridade, está escuro, é um problema. Aí se acendeu a luz, foi embora. Também tu deves resolver todos os problemas que se apresentam em tua vida. Você tem que virar uma luz para iluminar os problemas. Mas você vai falar, mas é meio difícil, o meu problema é muito grande. Aí eu vou para a parte 2 aqui, tá? Nem todo problema pode ser solucionado. Mas nenhum problema pode ser solucionado até que seja confrontado. Se você faz de conta que o problema não existe, ou você nega ele, ele não se resolve. Você tem que ir lá, entendeu? Essa semana aconteceu um episódio, uns dois, né? Que Rita falou, aconteceu isso, isso. Falei, escreve para a pessoa. Enfrenta, né? E aí esclareceu e acabou. O problema, se você não enfrenta ele, você não resolve. E aí chega uma hora que você vê que o problema não tem solução. Tá? Aí você tem que se resignar, desviar dele, usar o reiki para que o fardo fique mais leve. Porque um problema, se você não aceita ele, ele pesa o dobro. Se você aceitar, ele pesa a metade. Ele continua lá. Se você aceita ele, olha, isso eu não posso resolver. Então vai continuar sendo um problema. Mas se você não aceita, tudo que você nega se fortalece. Então, essa é a mensagem espiritual. Hoje o Paulo Demétrio não está aí, eu vou colocar a figurinha para vocês. Vou abrir o grupo. Abrir o grupo dos convidados, onde está a Alita. A Alita está aqui, eu estou vendo, e a Margarida Germano também. Vocês podem dar um alô lá no grupo de convidados. E aqui coloquei a figurinha
e vou abrir o nosso grupo, tá? A gente está com 60 pessoas. Escutando barulhinho de celular aí. Novamente, ó, assim como a luz por si mesmo resolve o problema da obscuridade, também tu deves resolver todos os problemas que se apresentam em tua vida. Lembra que o Einstein não tinha pressa de se livrar dos problemas. Ele via que aquilo fazia ele se tornar um ser humano melhor. E eu coloco aqui que nem todo problema pode ser solucionado. Tem problema que não tem solução. Mas nenhum problema pode ser solucionado até que seja confrontado. Você tem que enfrentar o problema. Faz de conta que o problema não existe. Você não vai resolver. Tá? Bom, eu abri, o pessoal já está postando. A Fabíola, excelente esse poema de hoje. Fabíola, Conceição Nina, encontro maravilhoso, quantas reflexões oportunas, mestre, gratidão. Maria Raquel, amei esse poema. A Cristine de Lorenzo, que ficamos te aguardando até o minuto final, hein, Cris? Tudo entendido e acolhido. A TT, que está aqui do meu lado, postou também. A TT está aqui, ó. Quem não conhece ela. Ela está escondida aqui, ó. Olha ela aqui. E ali está a Mitico, ó. A Mitico. Tem uma turminha para cá também. A Missaco está aqui nesse cantinho. Então, vamos ver o que a TT colocou. Se teu problema tem solução, então não há com o que se preocupar. Se teu problema não tem solução, toda preocupação será em vão, né? Aí você tem que se resignar. Aqui o Lobão, Johnny, estou assistindo da casa da minha irmã, desde o início. Maravilha, Lobão, saudade de você. Francisca, excelente poema. A Luana, gratidão por mais essa luz em nossos corações. É o princípio, só por hoje, não se preocupe. Exatamente. E a TT falou, parece minha vida. Ana Rosélia, Roselia, né? Boa noite, gratidão pela reflexão do poema de hoje. A Maria Margarida. Muito bom, amei o poema, gratidão, mestre. Excelente poema, Odila. Pensei que a Odila não vinha, ela falou para mim que não vinha, está aqui ela, Odila Favalesa. Grandes ensinamentos, gratidão. A Maria Arminda, sempre presente. Eu fico feliz. Lá são 4 horas a mais. Para lá, já é mais de meia-noite. Ela está em Angola, né? Aí está Maria Arminda, enfrentar o Satanás e ele fugiria de ti. Muito bom poema. Aí Andréia Medavar, adorei esse poema. Grandilha esteve aqui final de semana conosco. Boa noite, queridos colegas, mestre, amei o poema. Cirlei, esse poema traz uma reflexão interessante. Gratidão. Maria Arminda falou que é 00:30. A Lia Dulce, muito importante esse poema. A Lia também está enfrentando uma situação difícil. A Fabiana falou, refletindo muito, poema muito importante. Deixa eu ver aqui a turminha. A Lita falou, estou cá. Eu estou vendo aqui que a professora Andressa da Universidade Rural. Mestre, estou refletindo o poema. Gratidão. Maravilha, Andressa. Saudades de você. A Lita, eu peço desculpa, eu não consegui tempo para ligar para ela essa semana. Vamos ver aqui a Paula Coque, eu mandei um reiki para ela, né? Muito bonito e ótimas reflexões, de grande auxílio, realmente as ervas daninhas de um mundo com tantas sombras e dificuldades, devemos sempre manter nossos pensamentos elevados. Todo problema tem solução, caso não tenha solucionado, está. Exatamente, trabalhar e refletir sobre preocupações e aceitação. Bom, estamos atrasados, né? Senão não seríamos nós, né? A gente está sempre atrasado. E a pergunta é assim, vocês entenderam? Tá? O fundamento, podemos fazer o reiju? O pessoal está aqui, ó. Sim, 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 olha aí. Um monte de gente, sim, sim, sim. Viu como é que tem aluno? Olha aí, um monte de gente. Ó. Então, vamos lá, pessoal.